Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química Bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula iniciaremos a playlist de reações orgânicas. As reações orgânicas podem se dividir em vários tipos de reações. Por exemplo, as reações de substituição, as reações de adição, as reações de eliminação, de oxidação, de redução, as hidrólises. Enfim, a gente tem vários tipos de reações para estudar. Mas hoje começaremos a falar sobre reações de substituição. O foco será falar sobre reações de substituição em alcanos. Lembrando que alcanos são aqueles hidrocarbonetos de cadeia aberta e que contêm apenas ligações simples. Falaremos hoje desse tipo de substituição. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da gente começar, roda a vinheta! Antes da gente começar a falar sobre reações de substituição em alcanos, vamos entender o que é genericamente uma reação de substituição. Imaginem que a gente tenha uma substância genérica XY. Não vou nem colocar substâncias orgânicas aqui com seus carbonos. Vamos imaginar que é uma substância XY. E essa substância vai reagir com a substância ZW. Beleza? Então eu tenho duas substâncias aqui compostas que vão entrar em contato e vão reagir uma com a outra. O que seria uma reação de substituição? A reação de substituição é quando uma parte de uma das moléculas substitui uma parte da outra molécula. Por exemplo, é como se fosse uma troca de átomos. Imaginem que aqui o Y vai trocar, por exemplo, com o W. Estou inventando aqui uma reação genérica. Se o Y vai trocar de lugar com o W, vai acontecer uma reação de substituição. Como que vão ficar os produtos dessa reação genérica? O X ele estava ligado com o Y. Mas se o Y vai trocar com o W, agora o W vem para o lugar do Y, concordam? Formando o XW. A mesma coisa vai acontecer do lado de lá. Eu tinha o Z ligado ao W, só que o W foi substituído agora pelo Y. Temos aqui uma reação genérica de substituição. É lógico que aqui eu dei um exemplo bem simples, em que um átomo é trocado por outro átomo. Mas como eu já disse, a gente pode trocar um grupo de átomos por um certo átomo, um grupo de átomos por um certo grupo de outros átomos, ou dependendo da reação, a gente vai visualizando isso. Muitas substâncias sofrem reação de substituição, muitas substâncias orgânicas. Hoje vamos focar na substituição dos alcanos. Então, na próxima tela eu vou mostrar para vocês uma reação bem básica, bem simples para a gente iniciar o nosso trabalho. Vamos lá! Vamos imaginar a substituição no etano. O etano é um dos hidrocarbonetos alcanos mais simples que a gente tem, não é mesmo? Então imaginem que a gente tenha isso aqui, H3C, CH3. E eu vou reagir esse alcano, que é o etano, com cloro, que a gente conhece com a fórmula Cl2, beleza? Como que a gente realiza essa reação? Para começar, a gente tem aqui um alcano, afinal é um hidrocarboneto de cadeia aberta com ligações simples. Todo alcano sofre reação de substituição. Não esqueçam disso, alcanos sofrem substituição. Como que ocorre a reação de substituição de um alcano? Nós sempre vamos substituir um dos hidrogênios do alcano por alguma coisa. Essa alguma coisa vai depender de com quem esse alcano está reagindo. Por exemplo, nesse caso, ele está reagindo com o cloro, Cl2. Então, eu só posso substituir por cloro. Concordam? Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai pegar um dos hidrogênios desse alcano. Pode ser o dessa ponta ou da outra, que dá na mesma, concordam? Se você colocar na ponta da direita ou da esquerda, tanto faz. E eu vou trocar ele de posição com um dos cloros que eu tenho aqui, beleza? Então vejam o que a gente vai ter no final dessa transformação. CH3, vamos copiar. Esse C, ele tinha 3 Hs, não tinha? Eu não estou dizendo que um dos Hs eu vou trocar, então ele vai continuar com 2. Ele tinha 3, eu tirei um deles.
E no lugar desse hidrogênio que eu tirei, eu vou substituir esse hidrogênio por um cloro. Beleza? O hidrogênio que saiu do alcano, ele vai entrar lá no lugar do cloro do Cl2, vai se unir com outro cloro e vai formar o HCl. Concordam? Então vejam, esse H aqui era esse H. Tudo bem? Ele saiu do alcano e foi em direção ao cloro. Esse cloro aqui é um desses dois cloros que saiu do Cl2 e foi para o lugar do hidrogênio no alcano. Temos aqui uma reação de substituição. Concordam? Eu substituí um hidrogênio do alcano por um cloro. Formei aqui um haleto orgânico ou um composto halogenado. Além disso, formei ácido clorídrico como subproduto. Aqui a gente está pensando mais na química orgânica. Concordam? Então formei um haleto e também tive a formação de HCl. Uma característica importante da substituição, qual é? Eu parti aqui de 2 reagentes, concordam? E lá no final eu tenho 2 produtos. Isso é uma característica das reações de substituição. Nesse caso, galera, eu fiz a substituição de só um dos hidrogênios, apenas um dos hidrogênios do alcano. Fiz uma substituição apenas. Mas dependendo da situação, eu posso substituir todos os hidrogênios e fazer várias reações de substituição. Vou mostrar para vocês na sequência como seria uma substituição total de todos os hidrogênios do metano, por exemplo. Vamos lá? Imaginem essa situação agora. Eu tenho um alcano, que é o metano, eu vou reagir com o Cl2. Eu vou fazer uma reação de substituição. Mas vamos supor que agora eu queira substituir os 4 átomos de hidrogênio do metano por 4 átomos de cloro. Qual vai ser a diferença para a anterior? Se eu quero fazer 4 substituições, eu vou precisar de 4 moléculas de Cl2 para cada uma de metano. Por quê? Assim eu vou conseguir substituir cada um dos hidrogênios por cada um dos cloros do Cl2. Então eu vou ficar com o seguinte produto: substituir os 4 hidrogênios por 4 cloros. Os 4 hidrogênios saíram do CH4 e foram em direção aos outros 4 cloros que sobraram. Então eu formo aqui 4 HCl. Concordam? Tenho aqui uma substituição total. Cuidado que muita gente poderia dizer assim: ah, professor, eu não poderia usar só 2 Cl2? Porque se eu usasse só 2 Cl2, já teria 4 cloros e substituiria. Não, porque assim eu não formaria os 4 HCl, o subproduto ali. Então, na reação de substituição, se você vai fazer uma substituição apenas, você reage só com um Cl2, por exemplo. Eu estou falando Cl, mas poderia ser Br, poderia ser iodo, poderia ser outras substâncias, tá? Se você vai fazer 2 substituições, use 2 Cl2. Se você vai fazer 3, use 3 Cl2 e assim por diante. Um detalhe importante, só para que vocês saibam, eu não falo para não se preocupar muito com isso não, é que as substituições de alcanos só ocorrem na presença de luz. Beleza? É uma condição para essas reações acontecerem. A luz, ela consegue romper a ligação do Cl com Cl e fazer com que a reação se processe da forma que tem que se processar. Beleza? Então temos aqui reação de substituição em alcanos. Muito simples, né, pessoal? Substituição em alcanos. Não se esqueçam, você vai substituir um dos átomos de hidrogênio por alguma coisa. Se eu estou reagindo com Cl2, eu vou substituir por um cloro. Se eu estou reagindo com Br2, eu vou substituir por um bromo. E assim por diante. Só que eu já adianto, por enquanto eu mostrei para vocês somente alcanos bem simples, aqueles com 1 ou com 2 carbonos, como o metano e o etano. Quando você passa a ter alcanos de 3 ou mais carbonos, começa a ter um probleminha ali. Por quê? Quando eu tenho 3 carbonos ou mais, vai existir mais de uma possibilidade de local para substituir os hidrogênios. E se existe mais de uma possibilidade de local para substituição, eu posso ter mais de um produto orgânico diferente. Então, na sequência, quero mostrar para vocês substituição em alcanos maiores e qual é o produto que se forma em maior quantidade nesse tipo de substituição. Vamos lá? Para vocês entenderem onde eu quero chegar, olha esse exemplo bem simples aqui. Eu tenho um alcano, esse alcano é o propano,
que é um alcano de 3 carbonos, eu estou reagindo com cloro na presença de luz. Alcanos sofrem reação de substituição. Qual é o problema aqui? Imagine você aí que está assistindo essa aula resolver tirar esse hidrogênio aqui do alcano, beleza? Mas tem um amigo seu que está assistindo também essa aula que quer tirar esse hidrogênio aqui da ponta esquerda. Dá na mesma tirar o hidrogênio da ponta esquerda ou da ponta direita e substituir por um cloro? Dá na mesma. Mas imagine se tem um aluno que resolve tirar esse hidrogênio do meio. Vai dar diferença, concordam? Porque se eu tiro o hidrogênio do meio, a substituição vai acontecer nesse carbono do meio, que é diferente dos carbonos da ponta. Então vamos ver a primeira possibilidade. A primeira possibilidade é tirar os hidrogênios da ponta nesse caso, não é? Que dá na mesma se for ponta esquerda ou direita. Vamos supor que eu tire lá da ponta direita. Então vai ficar assim o produto, vou copiar aqui em laranjado, ó. H3C, CH2. Nesse C da ponta eu vou tirar um hidrogênio. Eu tinha 2, concordam? Tinha 2 hidrogênios, eu vou trocar esse hidrogênio por um cloro. O hidrogênio que saiu do alcano se junta com outro cloro do Cl2 que sobrou e forma o HCl, como a gente viu no exemplo anterior. Agora, imagine que você queira tirar o hidrogênio do meio. Olha o que eu vou ter no final. H3C, C. Esse C tinha 2 Hs. Eu vou trocar um desses Hs por um cloro, beleza? O resto continua igual. O hidrogênio que saiu se junta com o cloro que sobrou e forma o HCl. Concordam comigo que o produto orgânico em laranjado é diferente do produto orgânico em amarelo? O produto em laranjado se chama propano, que é o nome da cadeia principal, e no carbono 1, que é o carbono da ponta, tem um cloro. Eu tenho um cloropropano. Já no segundo caso, eu tenho 2 cloropropano, concordam? 2 cloropropano. Ou seja, produtos diferentes. Sempre que você tiver alcanos com mais de 3 carbonos, isso começa a acontecer. Isso deve estar se perguntando, e aí? Forma um cloropropano ou forma 2 cloropropano? Formam os 2 produtos. Formam uma mistura dos 2. Só que eu adianto para vocês que dessa mistura, um deles se forma em maior quantidade. Um deles é considerado o produto principal. Como que eu descubro qual é o produto principal? Pela ordem de reatividade dos carbonos. Será que o carbono do meio ele reage mais facilmente do que os carbonos da ponta nesse caso? Então existe aqui, ó, eu vou colocar aqui embaixo, uma ordem de reatividade que você vai usar sempre que você quiser descobrir quem é o produto principal de uma substituição de alcanos, beleza? A ordem de reatividade é a seguinte: o carbono terciário é o mais reativo de todos. Depois vem o carbono secundário e, por último, vem o carbono primário. Lá no alcano, nós temos o primeiro carbono, um carbono primário. Ele é primário porque ele está ligado a apenas um carbono. O carbono do meio é secundário porque ele está ligado a 2 carbonos. E o carbono da outra ponta também é primário porque está ligado a apenas um carbono, o carbono do meio. Vejam, eu tenho aqui um carbono secundário e 2 primários. É no carbono secundário onde a substituição ocorre mais facilmente em comparação com o primário. Portanto, substituir o hidrogênio do carbono secundário acontece em maior intensidade. Por isso que eu posso destacar esse produto aqui de baixo, o 2-cloropropano, como sendo o produto orgânico principal dessa reação que a gente está analisando. Então, aqui eu tenho o produto, que é considerado um produto principal. Então, pessoal, a partir de hidrocarbonetos alcanos com mais de 3 carbonos, tome cuidado, porque você vai ter possibilidades de formação de mais de um produto. Sempre tem um produto principal. E o principal é sempre aquele em que a substituição ocorreu num carbono que é terciário. Se não houver carbono terciário, como foi o caso desse exemplo, a substituição principal ocorre no carbono secundário. Se não houver carbono secundário, vai para o carbono primário, como foi o caso do etano e do próprio metano.
Muitas vezes aparecem exercícios em que eles dão uma fórmula ou um nome de um alcano, normalmente com muitos carbonos, e eles perguntam quantos produtos orgânicos diferentes da substituição você poderia chegar. Então você tem que ver quantos carbonos diferentes você tem ali. Lembrando que o principal produto é sempre no carbono terciário, depois no secundário e por último no primário. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!